no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar o nosso bate-papo político falando sobre os desdobramentos da decisão da governadora Isolda Sela em deixar o PDT. Isolda se desliga do PDT e fica livre para apoiar a candidatura de Eumano de Freitas do PT ao governo do estado. Quem traz as primeiras informações é o repórter Carlos Alberto. O governo do estado não é mais do PDT. O ciclo administrativo, liderado pelo presidenciável Ciro Gomes, que teve início no dia 1º de janeiro de 2007, com o irmão Cid, chegou ao fim nesta terça-feira com a decisão da governadora Isolda Sela de construir um novo caminho partidário. Isolda se desligou do PDT após ser impedida de concorrer à reeleição e acompanhará o ex-governador Camilo Santana no apoio às candidaturas de Eumano de Freitas do PT ao governo do estado e de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Isolda, com ficha a ser abonada pelo presidenciável Lula, se prepara para desembarcar no próximo sábado no PT. O gesto de Isolda Sela tem desdobramentos administrativos e eleitorais. Desde esta terça-feira, aliados mais próximos ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e ao presidenciável Ciro Gomes, começaram a arrumar as gavetas para deixar cargos de confiança na gestão estadual. A gestão estadual, mais do que nunca, é do PT e dos aliados fiéis a Camilo e a Isolda. Há desdobramento também com a decisão de prefeitos e lideranças municipais da Grande Fortaleza e do interior do estado, que deverão se desfiliar do PDT para acompanhar a governadora Isolda Sela. As mudanças no cenário político geram insegurança para deputados estaduais e federais do PDT que concorrem à reeleição e trabalharam contra a pré-candidatura de Isolda. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. É uma virada de mesa, jornalista Beto Almeida, no quadro político estadual, na corrida ao governo do estado. Após ser rejeitada pelo PDT para concorrer ao governo do estado, a governadora Isolda Sela constrói, como disse o Carlos Alberto, esse novo caminho administrativo e político. Fica encerrado também esse ciclo iniciado em 2007 pelo então governador Cid Gomes. O PDT tem hoje como candidato ao governo do estado o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O partido está dividido, mas as lideranças estaduais do PDT trabalham para manter como aliados ao prefeito, ao ex-prefeito Roberto Cláudio, atuais prefeitos que estão identificados com o governo do estado, que tem uma relação direta com o ex-governador Camilo Santana, com a governadora Isolda Sela, mas que continuam filiados ao PDT. Qual é o desdobramento, qual é a repercussão a curto prazo, jornalista Beto Almeida, dessa decisão da governadora Isolda Sela, que surpreendeu a muitos, porque dentro do PDT, um segmento não acreditava na decisão tão rápida e meteórica de Isolda Sela em se desligar do PDT. Isolda fica agora livre para assumir a campanha, a candidatura de Eumano de Freitas, criando ainda mais um acirramento na disputa pelo segundo turno das eleições de 2022. Nós temos aí de um lado, com a oposição, o capitão Wagner, candidato do União Brasil, e do outro lado, com a base dividida, as candidaturas de Eumano de Freitas, com o apoio de Camilo Santana, do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, e a candidatura de Roberto Cláudio pelo PDT, tendo como principal padrinho o presidenciável Ciro Gomes. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes novamente. Olha, o gesto da governadora Isolda Sela de se desfiliar do PDT é dessas medidas, Luciano, que se ela não era considerada propriamente uma surpresa, mas também veio de forma muito rápida. E isso causou, sim, uma certa expectativa, uma certa apreensão na bancada pedetista, a revelar pelas próprias repercussões ontem nas redes sociais, de aliados do PDT, até agora então vamos considerar ex-aliados. A grande questão, Zeno, é o seguinte: é uma decisão de fato impactante, com um forte impacto político e eleitoral.
Político pelo seguinte, mexe completamente nos cenários que nós temos hoje, na relação, inclusive, com o poder legislativo, no poder que essa máquina agora, Luciano, vai ter em relação à condução das políticas públicas e o reflexo que isso terá sobre as candidaturas que estão postas até o momento, porque afinal de contas, a governadora Isolda Sela, com esse gesto, não é um gesto pessoal da governadora, é um gesto altamente político. Ela sinaliza claramente o seguinte: eu estou livre de qualquer cobrança que possa ser feita, como filiada que sou ou que era ao PDT, de dar e de firmar apoio ao candidato Roberto Cláudio e principalmente de cobranças internas do seu partido, que era o PDT. De agora em diante, ela está livre. Livre, inclusive, para se quiser ficar neutra politicamente, livre, inclusive, Luciano, para decidir tomar um engajamento mais firme na campanha de um candidato que provavelmente, lógico, pelas circunstâncias, é o candidato do PDT, o deputado Elmano Freitas, e principalmente a questão agora que você pergunta do reflexo disso é saber como será o comportamento da governadora Isolda Sela em relação, Luciano, ao peso de quem tem a caneta. Porque isso é importante. É bom que se diga que o prefeito Roberto Cláudio, o ex-prefeito Roberto Cláudio, candidato do PDT, não perdeu apenas uma aliada, não houve uma desfiliação apenas da governadora, ele perdeu, Luciano, o peso da máquina. Ele perdeu o peso que o Estado tem no apoio a um candidato. E nós sabemos qual é a importância que tem um candidato que recebe o apoio da máquina estatal, Luciano. A expectativa também, jornalista Beto Almeida, é se prefeitos ligados ao PDT irão acompanhar a governadora Isolda Sela. Para quem tem ou questiona sobre a necessidade de Isolda estar ou não filiada nesse momento a um partido político, a resposta é a seguinte: a governadora Isolda Sela não tem necessidade de, nesse momento, estar afiliada a qualquer agremiação partidária. Isso porque ela não é candidata a nenhum cargo nas eleições de 2022. O único caminho que ela tinha era a candidatura pelo PDT. Como Isolda não irá disputar as eleições, então ela pode ter a opção de, num gesto político, se filiar de imediato ao PT, sigla a qual a Isolda pertenceu, já foi filiada no passado, tem uma identificação com a linha de atuação do Partido dos Trabalhadores. Há nos bastidores uma expectativa que, com a presença do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo sábado, em Fortaleza, durante a convenção estadual do PT, que será realizada de forma conjunta com o MDB para a homologação das candidaturas de Camilo Santana ao Senado, de Elmano de Freitas ao governo do Estado e também as candidaturas à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Há uma expectativa de que Isolda possa vir se filiar ao PT, marcando aí outro gesto nessa trajetória política após as mudanças nesse cenário estadual tão conturbado e de conflitos tão intensos e imensos na base partidária de apoio ao governo do Estado. Agora, espera-se, a expectativa, repito a dizer, jornalista Beto Almeida, é se prefeitos do PDT, que estão aí mais identificados com o ex-governador Camilo Santana, com a governadora Isolda Sela, irão acompanhá-la nessa decisão de desfiliação do PDT. Esse jogo aí, Luciano, de pressões, de definições em relação aos 184 prefeitos, 183 no caso, porque aqui a Prefeitura de Fortaleza tem o seu posicionamento claro, já muito definido. O prefeito José Sarto apoia desde sempre, desde o início, a candidatura de Roberto Cláudio, mas é claro que essas definições, essas articulações, elas vão acontecer, não tenha dúvida. A gente vai acompanhar exatamente qual é o sucesso que essas articulações vão ter para um lado e para outro, para onde cada um vai se posicionar, porque agora, meu amigo, é aquela história, é a hora da onça beber água. Não vai ter mais essa história, Zenor, de ficar em cima do muro. Não vai ter que tomar posicionamento, muita gente vai ter que se posicionar. Uma expectativa que fica também, por exemplo, hoje o PDT tem 12 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, o PSD tem 3 deputados estaduais, todos esses partidos davam maior tranquilidade para o governador.
E aí, será que o PDT vai adotar um tom agora de oposição à governadora Isolda Sela na Assembleia Legislativa? Será que o PSD vai assumir esse tom de oposição? Ou nem haverá tempo para isso, porque cada um vai estar preocupado, na realidade, na sua reeleição? Como é que esses reflexos também vão acontecer aqui no Poder Legislativo Estadual? Então, são situações que nós vamos acompanhar o desdobramento, Luciano, no decorrer agora desta fase, tanto do ponto de vista da gestão, como também do ponto de vista da campanha eleitoral em si. Vamos ter novos desdobramentos a qualquer momento nessa corrida eleitoral a partir de medidas administrativas no âmbito do governo do estado. Vamos continuar falando sobre essa agenda porque os dirigentes nacionais do PSB decidiram que o partido no Ceará não seguirá a aliança nacional que apoia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente nacional do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, de acordo com informação do jornal Valor Econômico, comunicou ao ex-governador e pré-candidato ao Senado Camilo Santana que o PSB não acompanhará o candidato Elmano de Freitas ao governo do estado. O presidente da executiva regional do PSB, deputado federal Denis Bezerra, jornalista Beto Almeida, já havia antecipado que no Ceará o PSB iria se aliar ao PDT, ou seja, apoiar a candidatura de Roberto Cláudio, mas manteria apoio ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Os dirigentes municipais do PSB emitiram uma nota com assinaturas de pelo menos 5 prefeitos cobrando que o PSB deveria ter uma reavaliação sobre os rumos no Ceará e seguir essa orientação nacional. Então surge aí nas últimas 24 horas também esse imbróglio, essa indefinição sobre os rumos do PSB. Mas se confirmar, Luciano, essa orientação do Diretório Nacional de manter o apoio aqui a Roberto Cláudio, isso é muito bom para a candidatura do Roberto Cláudio, porque o PDT, o partido do Roberto Cláudio, tem hoje como aliados quem, Luciano? O PSD de Domingos Filho e o PSB, que é comandado aqui no estado pelo deputado federal Denis Bezerra. Se perde o PSB, ficaria numa situação, vamos dizer, muito ruim. Não era bom. Então, manter o PSB dentro desse arco agora de aliança, que já é curto, então é algo realmente espetacular. Inclusive, o prefeito Roberto Cláudio disse que ainda trabalha por articulação, por atração de outros partidos. E isso é o que se espera, é uma expectativa que existe para ampliar, logicamente, a margem de poder, a margem de articulação e de atuação numa campanha que vai ser acirrada. Ninguém tinha dúvida que ia ser uma campanha de segundo turno. Agora, mais do que nunca, isso já está estabelecido, Luciano. E vamos ter também, nas próximas horas, a definição sobre os rumos do PSDB, que é disputado pelo ex-governador Camilo Santana e pelo PDT. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre os bastidores da política no Ceará.